No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 11 leis do dinheiro. E não são leis que eu criei, na verdade são um conjunto de regras, de hábitos e princípios que várias pessoas muito bem-sucedidas e que se tornaram ricas com o passar do tempo perceberam ter em comum nessa trajetória delas. E a ideia é que nesse vídeo você consiga não só aprender elas, mas finalmente começar a colocar todas elas em prática para você conseguir acelerar muito mais esse processo e se tornar bem-sucedido quanto antes. Eu não quero que você deixe o gostei aqui, eu não quero que você se inscreva no canal, eu quero que você assista o vídeo inteiro. E aí, se eu te ajudar de verdade, de alguma forma, se eu te trouxer algum conteúdo de valor, aí sim eu queria que você considerasse fazer isso, porque você me ajuda demais. A primeira lei do dinheiro é que receita menos poupança é igual a despesa. Só que na nossa sociedade a gente acaba aprendendo outra coisa. A gente aprende que receita menos despesas é igual a poupança. Ou seja, você só vai conseguir poupar o que sobra depois de você gastar ao longo do seu mês, o que está totalmente errado. Isso aqui, na verdade, é um princípio bem básico, que até o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, menciona no livro dele. Em outras palavras, a ideia é você se pagar antes de pagar os outros. É você, assim que receber o seu salário, por exemplo, você já investir parte desse seu dinheiro onde você tem que investir na sua reserva de emergência, na sua renda fixa ou nas suas ações. E aí depois você pensar em gastar esse dinheiro que sobrou com coisas que na prática não vão importar para você se tornar bem-sucedido no longo prazo. Eu sei que você tem a sua conta de luz para pagar, você tem que pagar a sua alimentação e às vezes a alimentação de outras pessoas na sua casa, tem os seus impostos também, mas por que você também não cria uma conta hipotética aí para os seus investimentos? Desse jeito eu garanto que você vai conseguir guardar uma parte desse seu dinheiro para o seu eu do futuro e ainda gastar com as suas coisas do dia a dia, do seu presente. Talvez você não vai conseguir gastar tanto quanto você conseguia antes, mas eu te garanto, e eu vou te provar aqui ao longo desse vídeo com as próximas leis, que esse processo vai acelerar muito o crescimento do seu patrimônio. A segunda lei do dinheiro, na verdade, é uma lei que o Warren Buffett começou a popularizar bastante depois que ele se tornou bem conhecido, que é você precisa focar em não perder o dinheiro. Porque matematicamente falando, é muito mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Se a gente imaginar que você tem 100 reais, por exemplo, e você aplicou esses 100 reais em algum investimento, se você perder 50% desse seu dinheiro no investimento, você vai ficar com 50 reais, né? É metade do que você tinha. E agora, se você pega esses 50 reais e você vai tentar transformar ele em 100 reais de novo, você não vai ter que subir ele em 50% de novo, porque isso só aumentaria pela metade também. Então, seus 50 se tornariam 75 reais. Para você fazer os 50 reais irem para 100, você precisa dobrar ele. Então, você precisa ter um ganho de 100%. Então, olha só, se você cai 50, para você compensar, você precisa aumentar 100. E foi justamente isso que o maior investidor de todos os tempos, ele foi descobrindo com o passar do tempo. Você não precisa colocar os seus esforços em ganhar dinheiro, você tem que colocar esforço em não perder o dinheiro. E falando na prática, no dia a dia dos seus investimentos, é muito melhor e mais eficiente você colocar esforços tentando fazer com que você não perca tanto dinheiro nas crises que o nosso mercado acaba enfrentando, o que é inevitável, do que você ficar se esforçando para subir com o mercado, nas altas que ele tem. E como é que você vai fazer isso com seus investimentos? A resposta é diversificar. E se você não tem nem ideia de como fazer uma diversificação de ativos e como montar uma carteira de investimentos para iniciante mesmo, eu vou deixar esse vídeo aqui que vai te ajudar muito. O que a maioria das pessoas faz é colocar o dinheiro delas numa ruína, onde elas vão arriscar, sei lá, quase todo o patrimônio delas, tentando prever o que vai acontecer com uma ação ou com algum ativo de renda variável. Elas estão literalmente apostando no que vai acontecer no futuro. Então só de você fazer isso, você naturalmente já vai estar na frente da grande maioria das pessoas aqui no Brasil. O que é uma pena, porque a maioria das pessoas não pensa dessa forma e acaba perdendo muito dinheiro. A terceira lei do dinheiro é que o FOMO vai te prejudicar. Se você não sabe o que é, FOMO é basicamente Fear of Missing Out em inglês, e essa é uma expressão muito famosa no mercado quando a gente está falando principalmente de uma ação subindo, de um ativo de renda variável, disparando, e que você não tem ele na sua carteira. Quando você não tem um ativo na carteira e você vê ele disparando, você fica pensando, caraca, será que ele vai continuar subindo e eu não vou aproveitar, não vou surfar essa onda? E 90% das vezes esse é o momento errado de você comprar um ativo. Você vai estar agindo na emoção, vai estar comprando o ativo na alta dele, onde todas as outras pessoas também estão comprando na alta, e logo depois esse ativo vai cair, as pessoas vão ficar desesperadas e vai rolar o FOMO reverso, onde as pessoas vão querer ficar vendendo desesperadas porque vão achar que vai continuar caindo. E, meu amigo, essa é a fórmula para você constantemente ficar perdendo dinheiro, e infelizmente é o que acontece também com a maioria das pessoas. Eu lá em 2021 estava começando a me aventurar um pouco com criptomoeda e estava começando a investir de fato. Eu resolvi me aventurar um pouco com Bitcoin e eu até comprei ele num momento muito bom. Comprei aqui mais ou menos onde está no gráfico a 40 mil dólares. Depois de alguns meses eu vi que o negócio estava andando bem e eu fiquei pensando, caraca, esse negócio não vai parar de decolar. Eu lembro dessa sensação como se fosse ontem. É um medo realmente que você tem de, cara, perder e de não colocar o dinheiro suficiente para rentabilizar ao máximo. E aí eu fui lá e comprei mais a próxima aí de 55 mil e não deu outra, cara. Logo depois, cara, desabou o preço, ele caiu aí mais de 60%.
E você vê que essa queda durou por muito tempo. É claro que depois, se a gente olhar para hoje, a situação também valorizou muito, o que compensaria demais aquela minha perda momentânea. Mas a gente está falando aqui de ficar 3 anos no prejuízo sem saber o que vai acontecer no futuro, tendo medo de continuar perdendo dinheiro. E não foi o meu caso, mas muita gente acaba colocando um dinheiro importante para a vida delas, que vai fazer uma diferença muito grande, em ativos voláteis assim. E ver o dinheiro delas derretendo todo dia, sem parar, e às vezes estando numa queda muito brusca, não é para qualquer um. A quarta regra é que o dinheiro não é o fim da jornada, não é o fim da caminhada. E tem muita gente que tem a mentalidade achando que sim, é o fim, você só precisa juntar dinheiro que acabou, você zerou a vida. E o que é muito legal de você observar é que a maioria das pessoas que são bem-sucedidas e que realmente construíram, batalharam para construir esse sucesso, elas não são pessoas que estavam no passado pensando em juntar uma quantia específica de dinheiro para finalmente parar de trabalhar e não fazer mais nada da vida. 90% dessas pessoas, elas são pessoas viciadas em trabalhar, viciadas em gerar valor para as pessoas, e o dinheiro acaba sendo uma consequência. E é importante mencionar aqui o clichê, né? O dinheiro não vai te trazer felicidade, ele vai te trazer facilidade. Você vai ter o poder de fazer aquilo que você quer fazer quando você quiser. Você vai ganhar, entre aspas, tempo, porque você não vai precisar fazer coisas que te consomem tempo que você não quer fazer. Inclusive, você com certeza sabe que existem vários casos aí de pessoas que tinham essa mentalidade, né, de querer juntar uma quantia de dinheiro para parar de trabalhar, ganharam, sei lá, na loteria, ganharam uma herança e do nada elas pararam de sentir prazer na vida. Elas não viam mais propósito naquilo que elas faziam, porque elas já tinham tudo que elas almejavam. Então isso até é um exercício muito bom para você fazer, porque quando você chegar lá, quando você se tornar bem-sucedido, você tem que estar com a cabeça preparada para entender que aquilo não é o fim, porque senão isso aí pode te dar algum problema, algum gatilho ruim de realmente parar de sentir prazer nas coisas que você faz do dia a dia. Então sempre lembra disso, o dinheiro é uma consequência e normalmente quem se dá muito bem, quem consegue se tornar muito rico, muito bem-sucedido, são pessoas que amam o que fazem, que trabalham por prazer. Não é porque gostam sempre de fazer aquilo que estão fazendo, mas elas entendem e gostam do jogo, da competição, de crescer. A quinta lei é que o dinheiro potencializa quem você é. Já vi muita gente falando por aí que o dinheiro corrompe as pessoas, né? Tem muita gente que do nada fica rica e aí se torna uma pessoa ruim. Mas na realidade o que acontece é que o dinheiro possibilita a pessoa de fazer coisas que ela não conseguia fazer antes, e ela vai conseguir fazer tanto coisas pro bem quanto coisas pro mal. Vai depender do caráter dela, da índole dela. Tem muita gente por aí que sempre foi muito humilde, sempre teve muita dificuldade na vida, mas conseguiu enriquecer, conseguiu se tornar bem-sucedida e pratica muito bem. Consegue fazer caridade, consegue gerar conhecimento e conteúdo para as outras pessoas, gerar valor para elas. Às vezes tendo um negócio, tendo uma empresa, ou tendo até um produto. Mas também tem gente por aí que sempre teve uma cabeça ruim, digamos assim, né? Que sempre queria o mal dos outros, sempre queria se colocar acima das pessoas e não fazer o bem, se importar só com ela. A diferença é que quando ela não tinha dinheiro, ela não conseguia expor isso. E no momento que ela consegue ter dinheiro, ela consegue fazer exatamente o que a cabeça dela já queria fazer antes. A sexta dica pode até parecer um pouco óbvia para algumas pessoas, mas eu tenho esperança aqui de ter alguém me assistindo que vai ver valor no que eu estou falando aqui. Você nunca deve antecipar os seus sonhos usando dinheiro. Muita gente não entende isso, mas quando você está parcelando algo que você não está tendo paciência para construir, para você realmente juntar dinheiro e comprar, consumir, primeiro que normalmente quando você compra qualquer coisa à vista, quando você tem o dinheiro disponível e não vai parcelar, você tem até um poder de barganha e consegue comprar por mais barato. Mas para mim o principal não é nem esse. O principal é a pessoa parcelar, por exemplo, uma viagem, parcelar em vários meses, passando até de um ano às vezes. E como sai de pouquinho em pouquinho, ela acaba não percebendo que aquilo ali ainda está sendo pago, que aquilo ali não está quitado 100%. E aí chega num outro momento, poucos meses depois, e ela não tá sentindo aquilo no bolso, ela vai lá e parcela outra coisa. E ela vai ficar nesse ciclo o tempo todo sempre devendo para alguém. E normalmente essa pessoa que deve pro banco por culpa de parcelamento, ela não vai acabar conseguindo poupar dinheiro ao longo dos meses dela. E é muito importante eu mencionar aqui também que tem gente que não consegue viver sem parcelar. Eu não tô me referindo a essas pessoas. Eu sei que, por exemplo, viver com um salário mínimo, cara, é surreal, não dá nem para você investir se você recebe um salário mínimo. Então essa lei aqui, ela é diretamente para você que tem condições de esperar, que você não precisa consumir, adiantar um sonho, comprar uma viagem, comprar um carro antes do momento, só pelo luxo, comprar um telefone novo, sendo que você já tem um ou já teve dois nos últimos 2 anos. Quando você está adiantando esse seu sonho e colocando parcelas aí, empréstimos, você está se prejudicando no futuro. A sétima lei, ela não é só do dinheiro, na verdade, ela para mim é uma lei da vida, que é você colhe tudo que você planta, né? Se você trata uma pessoa bem, se você pratica boas ações, eu realmente acredito e eu vejo na prática que isso vem de alguma forma para você, é retribuído de alguma forma que você normalmente não está esperando. Quando a gente está pensando em finanças, você só vai conseguir colher o que você está plantando hoje. No caso,
nos seus investimentos. Se você é uma pessoa que investe todos os meses, desde cedo, você no futuro vai conseguir colher esses frutos, por mais que agora não pareça que está gerando nada para você. As pessoas acabam sendo muito imediatistas também e elas não levam muito a sério essa questão da disciplina, não levam muito a sério essa questão de você plantar frutos. Que, cara, espera 5 anos, 10 anos, você vai começar a ver muito resultado. Isso não vale também só para investimentos, isso aqui vale para sua empresa. Se você tem uma empresa ou está querendo começar a empreender, você não vai ver resultado em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano. Você não vai ver um resultado muito expressivo. Mas você pode acreditar no que eu estou falando ou você pode simplesmente duvidar do que eu estou falando e testar para ver. Se você se mantiver disciplinado e plantando as suas sementes, você vai ter fruto e de sobra. A 8ª lei é que o tempo é o fator mais importante para você conseguir crescer o seu patrimônio, para você ganhar mais dinheiro. E tem um exemplo muito legal que ilustra isso aqui. Imagina que você tem R$500 e você durante 20 anos invista esses seus R$500 numa renda fixa, que está gerando aí 8% por ano, por exemplo. No final desses 20 anos você vai ter juntado um total de 286 mil, quase 287 mil reais. E agora vamos pegar esse cara e vamos deixar ele investido parado, sem você botar mais nada todos os meses. Então esses seus 287 mil reais vão ficar agora investidos por 80 anos nesse mesmo investimento, sem você colocar mais nenhum real. E é claro que esses 80 anos aqui são ilustrativos, né, para você entender a lógica. E você no final desses 100 anos, né, desde que você começou a investir os R$500 até você parar de investir e você levar os outros 80 anos, você vai ter juntado aí 135 milhões e 370 mil reais. E guarda esse número aqui. E agora vamos mudar a situação. Vamos falar que você começou do zero de novo, só que dessa vez você não parou de colocar R$500 todos os meses depois de 20 anos. Você ao longo de 100 anos fez isso. E se você olhar o total que você vai ter juntado depois desse mesmo período, você vai ter aí 171 milhões 969 mil. E o que é mais bizarro nisso tudo é que você consegue ter 80% desse seu resultado aqui investindo só por 20 anos, ao invés de investir por 100 anos, que nem você fez nesse caso. Esses 171 milhões de reais, se a gente fizer 80%, a gente chega bem próximo daquele valor que a gente tinha chegado antes, de 135 milhões. Isso aqui é justamente o que a lei de Pareto diz pra gente. 80% dos resultados que você vai ter, nesse caso aqui dos seus investimentos, vai vir de 20% dos seus esforços. Então se você começa antes e investe por 20 anos, esses 20 anos já vão representar 80% de tudo que você vai juntar ao longo da sua vida. Então é por isso que o tempo é tão importante assim. É importante você começar a investir o quanto antes para você já conseguir chegar próximo aí desses 80% que você vai ter juntado ao longo da sua vida. A 9ª lei do dinheiro é você focar nos seus aportes todos os meses. Mesmo que seja pouco dinheiro, esses seus aportes eles vão representar próximo de 65% de todos os seus resultados no futuro. E por mais que dê preguiça às vezes, você não veja muito valor imediato, uma pessoa que é inteligente e fora da curva, se ela for preguiçosa, ela vai ficar para trás de uma pessoa que é regular, nada demais, mas só que disciplinada pra caramba. E esse é um grande segredo, na verdade. Você só precisa ser constante. Você não precisa ser o cara que vai inventar a roda, não precisa inventar a estratégia cabulosa e inovadora. Você precisa só ser constante no que funciona. Faz com frequência e com constância que vai dar certo. A 10ª lei é que quem tenta prever o futuro vai sempre perder. Quando você está investindo às cegas e tentando apostar no que vai acontecer, por exemplo, com uma ação, você pode até ter a sorte, cara, de acertar o que vai acontecer, se ela vai subir e descer e ganhar até um dinheiro em cima disso. O grande perigo mora nas pessoas que vivem só tentando fazer isso. Quando a gente está falando de probabilidade, se você está com uma moeda para cima, a chance de você acertar o que vai cair uma vez é 50%, né? Ou cara ou coroa. Só que quando a gente começa a olhar para esse problema de uma forma combinada, ou seja, com uma sequência de probabilidades, a chance de você acertar 2 vezes seguidas já cai pela metade, 3 vezes cai mais ainda, 4, 5. Então a pessoa que está sempre tentando acertar o que vai acontecer no futuro vai ter uma chance muito pequena de ser muito bem sucedida. E eu não estou dizendo que você não tem que se arriscar ou você não tem que ter teses. As teses existem e são baseadas num estudo, né, numa leitura do mercado, não são simplesmente um chute às cegas. E mesmo com as teses, você pode ver as pessoas que são muito bem sucedidas, todas elas têm posicionamentos para caso aquilo ali dê errado. Elas não vão comprometer todo o patrimônio delas caso aquela estratégia dê errado. Elas vão estar sempre diversificadas. E a 11ª lei do dinheiro é você comprar ativos e não comprar passivos. Isso aqui também é citado no livro do Pai Rico, Pai Pobre, talvez tenha até sido popularizado pelo autor, mas é realmente você ficar ligado para não ficar comprando só coisas que, na verdade, vão te fazer gastar mais dinheiro também. O exemplo mais clássico que a gente tem é de você comprar um carro novo. Então a gente acha que quando você compra um carro, você está comprando alguma coisa de valor, você pode vender depois, você não vai perder dinheiro. Na verdade, só do fato de você tirar o carro da concessionária, você já está fazendo o valor do seu carro cair para 70% ou 60% do que ele realmente era. Mas o foco aqui é o dinheiro que esse carro vai exigir de você
depois de você já ter comprado ele. Você vai ter que pagar a gasolina, você vai ter que pagar a manutenção, você vai ter que pagar várias revisões. Se você quiser fazer algum ajuste no carro, você vai ter que pagar também. Se você tomar alguma multa, você vai ter que pagar. Se você bater o carro, pode ser uma situação onde você tenha que pagar o conserto do seu e o conserto do outro. Se você quiser ficar coberto disso, você vai ter que pagar um seguro, ou seja, mais dinheiro aí também. Então você está entendendo? Isso aqui é um passivo. Quando a gente está falando de ativo, a gente está falando de algo que vai gerar valor para você. Por exemplo, comprar a ação de uma empresa. Se você compra, por exemplo, ações da Petrobras, Petrobras paga dividendos. Se você gasta R$1.000 comprando ações da Petrobras, com o passar dos meses, você vai receber dinheiro de volta também. Claro que não vai ser uma quantia muito relevante só com R$1.000, só que os dividendos eles vão se acumulando também. Você está gerando dinheiro a partir do seu dinheiro. E no final das contas é justamente isso que enriquece as pessoas, é comprar ativos. E se você curtiu esse conteúdo aqui, cara, considera assistir esse outro vídeo aqui também, que o YouTube está te recomendando, ele acha que vai ser relevante para você. E se esse vídeo te trouxe um valor bacana, não deixe de deixar um gostei e se inscrever no canal. Forte abraço, tamo junto.